Agora a gente vai conversar com a deputada estadual pelo PSL, Janaína Pascoal. Deputada, muitíssimo obrigada por conversar com a gente aqui no CNN 360 de novo e com o jornalismo da CNN, a senhora sempre atenciosa e aberta aí a discutir todos os fatos, ou pelo menos aqueles que tenham interface com a senhora, e direito é a sua área. Eu gostaria de ouvir sua análise a respeito de tudo o que já se viu até agora, trechos da decisão do juiz do Rio que foram tornados públicos, trechos da denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, o desenho que a senhora está conseguindo montar até esse momento da amplitude dos problemas de Fabrício Queiroz e que tipo de problemas também ele pode levar a Flávio Bolsonaro. Eu gostaria de conhecer esse desenho. Bom, tudo bem, Daniela? Primeiro, cumprimento todo o pessoal da CNN, os que nos acompanham. Pelo que, infelizmente, os documentos não foram disponibilizados. Eu digo infelizmente porque eu sempre gosto de ler os documentos. Mas, aparentemente, os fatos que estão sendo investigados e atribuídos ao ex-assessor do senador são exatamente aqueles que nós já conhecíamos, que seria, ao que tudo indica, a devolução dos salários de um ou alguns funcionários por meio desse assessor. Então, a impressão que se tem é essa, que, ao que tudo indica também, infelizmente, era uma prática corriqueira na Alerj. Eu sempre lembro da lista dos deputados, que o topo da lista estava, assim, a lista era iniciada pelo atual presidente da Alerj, que é do PT, e quando eu lembro isso, não é com o intuito de diminuir o fato, não, porque é grave, seja um valor alto, um valor baixo, é grave, é uma maneira de desviar dinheiro público, e além de ser uma maneira de desviar dinheiro público, é uma maneira também de prejudicar o trabalho público, porque os salários são elevados para que pessoas com qualificação sejam contratadas. Quando existe, de maneira, vamos dizer assim, organizada, ali a gente viu que eram vários gabinetes a princípio, uma prática de devolução, também por consequência, pessoas menos qualificadas vão ser contratadas, porque são justamente essas pessoas mais simples que acabam se sujeitando a devolver os salários ou parte dos salários, porque elas acabam ficando com aquele montante que seria o valor de um salário que essas pessoas, se fossem contratadas pelas suas capacidades, receberiam. Então, digo isso sem querer diminuir ninguém, que é uma prática muito deletéria. Eu percebo muitas vezes uma tentativa de diminuir a importância dessa prática, é uma prática muito deletéria. E até para afastar esse discurso de uma eventual perseguição ao presidente, à família do presidente, seria muito importante que o Ministério Público do Rio tomasse medidas parecidas com relação aos assessores dos outros deputados também. Há notícias de assessores que abriram empresas, mas a gente não tem informações sobre as quebras das movimentações desses assessores, as contas que eventualmente eles pagaram, com dinheiro, como aos pouquinhos vai aparecendo com relação ao Queiroz. Isso é um fantasma que assombra o governo desde o resultado da eleição. Eu realmente não compreendo porque esses fatos não vieram à tona antes da eleição. Seria muito bom se os fatos tivessem aparecido antes, mas só apareceram depois, e isso vem assombrando o governo, e eu entendo que vem prejudicando o governo, porque o presidente, na condição de pai, eu acredito que seja isso, ele fica muito dividido entre o filho e o governo. Muitas das reclamações do ministro Moro, que são minhas também, como toda aquela discussão envolvendo onde fica o COAF, a sanção ao juiz de garantia. Existe um sentimento de quem é da área de que esse recuo do presidente na luta contra a corrupção
tem a ver com esse caso. Então, é um fantasma que volta. Ontem eu acho que foi um dia bombástico, mas para saber eventual impacto desse acontecimento no governo, eu acredito que seja necessário aguardar um pouco mais, inclusive aguardar qual será a explicação do advogado, que é o dono do imóvel. Eu por enquanto, não li nenhum tipo de manifestação do advogado. Então, temos que aguardar. Agora, deputada, é o Rafael, boa tarde. Eu queria saber... Tudo bom, Rafael? Tudo bem. Eu queria saber como é que a senhora recebeu ontem de manhã a notícia, e a senhora foi uma apoiadora da campanha do presidente Jair Bolsonaro, como a senhora bem lembrou, foi eleito muito com a bandeira do combate à corrupção, né, auxiliado, né, mesmo que indiretamente, por aqueles que apoiavam a Operação Lava Jato. Como é que a senhora recebeu ontem de manhã a notícia de que o Queiroz estava dentro do sítio do advogado do Flávio Bolsonaro, que se intitulava também, embora o presidente negue, advogado do próprio presidente? É algo chocante, né? Porque assim, você fala, meu Deus do céu, de quem foi essa ideia? Né? Então a gente fica sem entender se foi uma iniciativa do advogado, se alguém solicitou, mas é uma péssima ideia. Né? Primeiro no primeiro momento, quando eu recebi a notícia, eu até pensei na prática de um crime de favorecimento pessoal. Mas depois a imprensa foi aos poucos esclarecendo que não havia um mandado de prisão contra o Queiroz, né? Que aquele mandado de prisão foi expedido ontem no âmbito de uma operação. Então não podemos falar sobre o crime de favorecimento pessoal, porque quando tem alguém que é foragido da justiça, tem um mandado de prisão contra si, a pessoa que acolhe esse alguém, principalmente não sendo uma pessoa assim muito próxima, com laços de parentesco, ela comete o crime de favorecimento pessoal. Né? Como não havia o mandado, o crime fica afastado. Mas o fato do advogado abrigar esse senhor na sua residência traz o caso para perto do presidente, né? Porque esse senhor, ele frequenta ali o palácio. É bem verdade, eu não estou dizendo que seja o caso, que é muito comum, né, quando alguém está no poder, as pessoas quererem mostrar uma intimidade, as pessoas quererem participar, frequentar. Às vezes você está andando até no corredor, alguém junta ali e bate uma foto sem você nem perceber que estão tirando uma foto. Então, é meio da dinâmica de quem está no poder. Mas a gente que olha de fora tem a sensação de que o doutor, ele priva ali de alguma intimidade com a família, muitas vezes ele vai visitar o presidente no palácio. Então, de certa forma, o fato dele abrigar esse senhor Queiroz traz o caso para perto do presidente. Né? Então, eu acho que é uma ideia tão ruim em todos os sentidos que eu tomei um choque. Eu falei, meu Deus do céu, mas como é que pode? E o advogado dando entrevistas, né? Dizendo que não sabia onde estava o Queiroz. Então, assim, é uma sucessão de... Vou usar um termo não técnico aqui, mas é uma sucessão de trapalhadas, né? Que fica até difícil de acreditar. Muitos dos acontecimentos em torno do presidente fazem com que eu me lembre... Vocês lembram da época do PT que tinham os que eles faziam aqueles dossiês, não eram trapalhões do PT, aloprados. É o caso dos aloprados. Isso, os aloprados. Tem coisas que acontecem no entorno desse governo que me lembram muito os aloprados, entendeu? Porque assim, por mais grave que seja essa prática era anterior ao mandato do presidente Jair Bolsonaro. Quando o advogado da família abriga o assessor, isso está acontecendo no curso do mandato. Então, eu não sei quem é que orienta, o que acontece, né? Porque, assim, é muito prejudicial, não só ao senador, né? Mas também ao próprio presidente, com essa proximidade com o advogado, entendeu? Lembra muito aqueles episódios todos dos aloprados. Deputada, a senhora agora faz uma análise do ponto de vista jurídico que eu considero muito importante. Ou seja,
o fato de o ASEF ter decidido dar abrigo a Queiroz pode ampliar ou dar margem para que uma imputação neste mandato se torne viável? Pelo que eu estou entendendo, sim. E aí não quero falar do presidente, porque do presidente há uma discussão, uma nota. O ASEF era assistente da acusação em um processo, mas ontem a advogada do presidente tirou as digitais do ASEF num documento formal. Então, vamos partir pelo valor de face de que esse documento vale e o presidente, então, não tem vínculo. Mas Flávio Bolsonaro, sim. Ele é advogado de Flávio Bolsonaro. E uma questão que se coloca é, bom, os crimes Flávio Bolsonaro, se comprovados, claro, teriam acontecido quando ele era deputado. Mas o vínculo com a atuação de ASEF agora pode ampliar as implicações sobre o hoje senador? É uma pergunta, uma análise jurídica que peço para a senhora. Eu entendo que sim. Veja, talvez não do ponto de vista criminal. Como ele não tinha um mandado expedido, como eu disse, afasta o crime de favorecimento pessoal, né? Então, talvez não do ponto de vista criminal propriamente. Mas, por exemplo, no que tange ao decoro, né, a incompatibilidade com o cargo de senador, eu entendo que sim, né? Eu não estou falando isso porque eu quero mal de ninguém. É porque, meu Deus do céu, existe uma investigação, né? Justa, injusta, se é justo que as instituições se foquem mais nele do que nos outros deputados. Isso é uma discussão válida, legítima, né? Não estou desmerecendo. Mas, meu Deus do céu, como é que ele traz esse senhor, que é uma peça-chave, né, nessa investigação, para o âmbito, né, tão do núcleo ali, da casa do advogado, para o núcleo familiar? Então, assim, muda um pouco a história, né? Entende? Muda um pouco a história. E também dá para a população, acaba fomentando pensamentos. Mas será? Porque o que tem nessa história? Será que tem algo a mais, né? Então, assim, eu acho que quanto mais rápido esse advogado falar, sabe, o senador esclarecer. Hoje eu cheguei até a fazer uma postagem um pouco audaciosa demais. De repente, o senador poderia avaliar ele fazer uma colaboração premiada com o Ministério Público. Ixi, entrou uma interferência aqui. Nós compreendemos. Ele fazer uma colaboração premiada com o Ministério Público e entregar tudo o que acontecia naquela alerge, entendeu? Sabe? Porque, assim, cai quem tiver que cair. Porque isso tudo, esses mistérios, agora a situação desse homem, isso tudo vai gerando uma instabilidade que prejudica demais o país. E o presidente prometeu na campanha que ele ia colocar o país acima de tudo. E, infelizmente, o filho dele está envolvido nessa situação. E o povo não tem culpa. O povo não tem culpa. Então, assim, eu não fico feliz de falar o que eu estou falando. Mas eu não teria como falar nada diferente. Deputada, a gente falou muito aqui essa semana, foi uma semana muito complicada, né? Teve a prisão do Fabrício Queiroz, julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o inquérito das fake news, pedido de compartilhamento de informações disso com o Tribunal Superior Eleitoral. E a validade do inquérito das fake news deu 10-1, né? Quase uma unanimidade. E só não deu unanimidade por causa do voto do ministro Marco Aurélio, que foi muito elogiado pela senhora em redes sociais, né? E eu gostaria de entender por que a senhora elogiou o 1 e não o 10. Nem sempre a maioria está correta. Então, eu queria entender o argumento da senhora. Eu tenho muita tranquilidade de te responder, porque já houve situações em que eu elogiei votos de outros ministros, já houve situações em que eu divergi do ministro Marco Aurélio. Então, nas minhas manifestações, nas minhas postagens, não tem aqui nenhuma preferência de ordem pessoal, né, pelo ministro Marco Aurélio
ou qualquer demérito para com os demais ministros. É uma análise de natureza estritamente técnica. Eu entendo, com muita convicção, estaria preparada para enfrentar um debate acadêmico com qualquer um que se voluntarie para tanto, que dos votos todos, o mais juridicamente, né, correto, alicerçado, na doutrina, na jurisprudência, na Constituição Federal, na legislação penal, processual penal, é o voto do ministro Marco Aurélio. Ele foi muito feliz ao lembrar que no Brasil vigora o processo acusatório e não o processo inquisitório, que no Brasil o Poder Judiciário tem que ter imparcialidade, distanciamento, né? Que a vítima não pode investigar seu suposto agressor. No caso aqui, nós vamos além, porque a vítima mandou prender seu suposto agressor, né? E eu digo isso aqui, reiterando o respeito que eu tenho pelo ministro Alexandre de Moraes, reconheço toda a sua trajetória, inclusive acadêmica, mas eu não tenho como corroborar o fato de ele ter sido escolhido relator, ou seja, não houve uma distribuição livre, como deve acontecer com qualquer procedimento. O fato de ele determinar a prisão, por exemplo, da mulher que o ameaçou. Eu nem estou dizendo que a moça não o tenha ameaçado, mas, meu Deus, essa moça não tem foro, não tem prerrogativa de foro. A ameaça no nosso ordenamento, corretamente ou não, é uma infração considerada de menor potencial ofensivo, que seja ali uma audiência preliminar com algum tipo de punição que não a prisão. E nós estamos diante de um caso que, sob o ponto de vista técnico, é uma completa inovação, né? Qualquer professor de direito pode confirmar para vocês, para os senhores, que durante anos houve um debate muito acirrado para saber se o poder de investigar seria exclusivamente da polícia ou também do Ministério Público. Depois de muita discussão, se entendeu que esse poder é também do Ministério Público, mas ainda hoje há juristas que contestam isso. Sim. Este julgamento, talvez as pessoas não estejam compreendendo a magnitude dele, mas este julgamento está dizendo que o poder de investigar não é só da polícia, não é só da polícia e do Ministério Público, mas é também do Judiciário. Então, assim, eles colocaram o Judiciário como um superpoder. Investiga, acusa, pune, prende quem tem prerrogativa de foro, quem não tem prerrogativa de foro. Então, isso não tem nada a ver com as pessoas que estão sendo alcançadas, né? É uma decisão muito criticável, do ponto de vista do direito. Então, eu vejo ali que o foi o que acertou, né? Com todo respeito aos demais. Deputada, muitíssimo obrigada por ter nos atendido, por ter discorrido com tanta sinceridade e racionalidade a respeito dos mais diversos assuntos. É um prazer sempre tê-la aqui. Volte mais vezes ao 360. Obrigada. Fiquem com Deus. Saúde para todos. Obrigada. Obrigado.